Olá, senhores. Vamos a mais uma aula de Física 5. Eu sou o professor Douglas e hoje eu vou falar sobre o capítulo 12, que é a parte de lentes esféricas. Ok? O que são lentes esféricas? São objetos homogêneos e transparentes. Homogêneos são que são feitos do mesmo material e transparentes é que permitem a passagem da luz. Então, é importante a gente saber que como a luz ela vai atravessar a lente, então ela sofre um fenômeno que nós já estudamos chamado refração. Foi o fenômeno do capítulo 11, ok? E aí ele continua, em que pelo menos uma de suas faces é esférica. Então eu tenho certeza absoluta que uma das faces da minha lente, ela necessariamente ela tem que ser esférica para ser classificada como lente esférica, ok? Bom, quanto à classificação das lentes, nós temos três classificações: quanto à borda, quanto à espessura e quanto à refração, ok? Quanto à borda, nós vamos falar sobre basicamente como é a extremidade da lente, né? E quanto à espessura, a gente vai falar se ela é fina ou grossa, né? Delgada ou espessa, né? E quanto à refração, a gente vai fazer uma classificação de como o comportamento dos raios acontece, né? Isso depende, logicamente, do índice de refração da lente e do local e do meio aonde essa lente vai estar, certo? Vamos então classificar as lentes quanto à borda. A borda, na verdade, é aquilo que eu tinha falado para vocês, é quanto à extremidade, ok? Se a extremidade da lente, né, ela tem borda fina, no caso das de cima, né? Reparem que ela tem uma parte plana e uma parte para fora. Para fora a gente sempre chama de convexa. Então essa lente aqui de cima é chamada plano convexa. Ok? Outra classificação também é para essa aqui que tem duas partes convexas, então ela é chamada de biconvexa. E enquanto essa lente ela tem uma parte côncava, que é a parte interna, e uma parte convexa, que é a parte de fora. A parte côncava é aquela que tem raio grande e a parte convexa é que tem raio pequeno. Então, na verdade, ela é côncavo convexa. Ok? Todas essas que são convexas, reparem, convexa, 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 são aquelas que têm borda fina. Então, são chamadas as lentes de borda fina. Ok? Já as de baixo, reparem bem, são as lentes que têm a borda grossa. Na verdade, a extremidade mais grossa. Essa aqui primeiro, bem simples, plano, convexa. Ou melhor, côncava, né? Porque tem a parte interna para dentro, né? Quem tem parte para dentro é côncava, quem tem parte para fora é convexa, ok? Então, aqui ela é bicôncava. E por último, nós temos uma parte de raio grande para fora e de raio pequeno para dentro. Então ela é convexo côncava. E são as lentes de borda grossa, ok? Reparem bem, borda fina são as que têm pontinha, ok? As que têm ponta, ó. E as de borda grossa são aquelas onde a extremidade ela tem um determinado, né, tamanho, uma determinada espessura. Por isso que a gente diz que ela tem borda grossa, borda fina, fininha e borda grossa, ok? Vamos então às próximas duas classificações. Falar quanto à espessura, a lente ela pode ser espessa, né, ou delgada, né? O que são as lentes espessas e as lentes delgadas, não é isso? Vamos lá. Delgadas são aquelas que têm espessura fina, são as lentes fininhas, certo? Geralmente as lentes de óculos são lentes delgadas, porque elas são finas, ok?
Já as lentes a gente tem de microscópio, telescópio, já são lentes mais espessas, são chamadas lentes mais grossas, né? A gente usa geralmente para as questões de física as lentes delgadas, ok? Então, quando a gente falar aqui de lente, basicamente nós estamos falando das lentes finas, ou seja, as lentes delgadas. Nós não vamos estudar então as lentes espessas, tá certo? Agora, a classificação mais de hoje, a Master hoje, é a classificação quanto à refração. Essa sim é importante, né? Bom, como é que a gente classifica as lentes quanto à refração? De duas maneiras. Elas podem ser convergentes ou divergentes. Mas Douglas, como é que é isso? Repare bem que eu desenhei uma linha ali para cada uma. Eu vou desenhar um eixo. Como eu desenhei também em espelhos, a gente tinha aquele eixo principal, né? Aqui nas lentes a gente chama de eixo óptico, tá? E aí a gente tem esse eixo aqui, tanto para lente convergente e divergente. Mas Douglas, o que classifica essas lentes? Simples. As lentes convergentes são aquelas em que se você lançar um raio sobre essa lente, raios paralelos, né? Aqui na verdade eu tenho um feixe de raios paralelos, né? Vou fazer aqui um feixe de raio paralelo para você, né? O que são as lentes convergentes? São aquelas que convergem, né? Então elas vão convergir para um determinado ponto. Então essa lente aqui, ó, é uma lente convergente, tá? No geral, nós vamos desenhar as lentes convergentes da seguinte maneira. Reparem bem que eu vou fazer aqui uma coisa, talvez você estranhe, mas não é isso não, ó. Eles convergiram para esse ponto aqui, ó. Por isso que a lente é chamada de convergente, ok? Bom, as lentes convergentes têm esse desenho aqui, ó. Nós desenhamos a setinha como se fosse para fora, porque no geral essas lentes, elas são lentes de borda fina, são as lentes convexas, ok? Mas isso também, logicamente, vai depender do índice de refração. Mas, no geral, 99% dos casos, tá? As lentes de borda fina são convergentes, porque geralmente o índice do meio ele é menor do que o índice de refração da lente, tá? Isso só vai acontecer nessa condição. E esse ponto onde os raios se encontram, ele tem um nome especial, ele se chama foco, ok? Já a lente divergente, ela tem na verdade, um comportamento diferente das lentes convergentes. Bom, Lulas, que comportamento é esse, né? Se você lançar raios paralelos, ok? Sobre essa lente, o que vai acontecer com esse feixe de raios paralelos, né? Esse feixe aqui de raios paralelos, ao invés deles se encontrarem num ponto, o que vai acontecer? Eles vão divergir, eles vão sair em relação àquele ponto. Mas que ponto, Douglas? É o foco. Por isso, quando a gente classifica essa lente divergente, repare bem, olha o que eu vou fazer aqui agora, ó. Na verdade, esse pontilhado aqui, ó, é o que vem, mas na verdade o raio ele diverge. Olha lá, a mesma coisa vai acontecer com o raio nessa posição aqui, ó, pontilhar aqui e o cheio está aqui, ó. Dá uma olhada. Repare, essa lente ela é de natureza divergente, porque os raios estão o quê? Divergindo em relação àquele ponto. Olha lá. E esse ponto, pessoal, nós chamaremos ele sempre de foco. Tá? É o F, é o foco da minha lente, tá? Então, repare bem, lentes convergentes são aquelas em que os raios se reúnem num ponto. Lente divergente é aquelas que os raios se afastam desse ponto. E como é que a gente desenha uma lente divergente? As setinhas são para dentro, ou seja, geralmente elas são as lentes de borda grossa, são as lentes côncavas, né, que nós classificamos, né? E tá aí para você. Isso geralmente só acontece da seguinte maneira.
Bom, vamos lá, né? Caso a lente seja convergente ou divergente, como é que isso funciona? Funciona conforme o índice de refração da lente e do meio, ok? Então vamos lá, vamos classificar as nossas lentes aqui. Elas serão convergentes se o índice de refração da lente for maior do que o do meio, serão as lentes de borda fina. Douglas, mas você acabou de falar isso pra gente. Isso, exatamente, são as lentes convexas, ok? Isso aqui, ó, é em 99,9% dos casos, ok? Já quando o índice de refração da lente for maior do que o do meio, a lente será divergente se for borda grossa. Por isso que eu desenho lente convergente, né? Como se fossem setinhas para fora, né? Isso em 99,9% dos casos, é o que eu estava falando para você. Isso aqui, ó, é como funciona uma lente convergente. É assim que a gente vai desenhar esse tipo de lente, ok? Já a lente divergente são as lentes de borda grossa, então elas ficam com um desenho assim, ó, tá? Esse desenho que eu estou fazendo é o desenho para essa primeira classificação, a classificação mais importante, tá? 99% dos casos acontece assim. Agora, se o índice de refração da lente for menor do que o índice de refração do meio, o que vai acontecer? Gente, convergente vai ser a de borda grossa e divergente a de borda fina, ok? Mas garanto para você que na grande maioria dos problemas iremos usar essa classificação para desenho. Convergente, né? Borda fina. Divergente, borda o quê? Grossa. Ok? E como são as lentes delgadas, elas têm que ser fininhas, tá? Por isso que eu coloco sempre uma linha, tá bom? Vamos agora aos elementos das lentes, né? Temos aqui uma lente convergente e temos aqui uma lente divergente, ok? Temos uma linha que passa pelo meio dessas lentes. Essa linha se chama eixo óptico, ok? Então daqui para frente nós chamaremos de eixo óptico. Alguns chamam de eixo principal, né? E assim vai, né? Nas lentes nós temos dois lados, diferente do espelho, onde a gente só tem o lado que reflete, né? E o outro lado não reflete. A lente nós temos o raio, o lado onde o raio vem, que incide, e o lado onde o raio refrata, ok? Então, na verdade, temos dois lados. O lado onde o raio incide e o lado onde o raio refrata, tá? Então, nós vamos dar nomes aos elementos dessa lente. Por exemplo, o nome do elemento de interseção entre a lente, né, e o eixo óptico se chama centro óptico. Então, daqui para frente, a gente vai chamar isso aqui de centro óptico e não mais de vértice, como é no espelho, ok? Repare que, como a lente ela tem dois lados, nós vamos ter como se fosse o centro de curvatura da lente. O anteprincipal objeto e o anteprincipal imagem. Na lente divergente é o contrário, tá? É só você botar o A' para frente e o A para depois, tá? E nós também temos o foco, foco objeto, foco imagem, tá? Douglas, mas como é que funciona isso nas lentes, né? Bom, lembrando, né, que o foco ele é o ponto médio entre o centro e o vértice. No caso aqui também será o ponto médio entre o anteprincipal e o centro óptico, ok? Então, cada uma dessas distâncias aqui, ó, dessas distâncias, vai se chamar também f pequeno, que é a famosa distância focal. Douglas, então a distância entre dois anteprincipais, né, dois pontos anteprincipais, é 4 vezes a distância focal? Sim, tá? Onde f, senhores, nós já falamos sobre essa distância, se chama distância focal. A lente não tem raio não, Douglas? Não. Tá? A gente não vai falar focal, não é isso? Distância focal. Então, a lente não tem raio, mas se por um acaso ele falar do raio, lógico, a gente sabe que é o dobro da distância focal, tá ok?
Então, basicamente, esses são os elementos da lente, tá? Fácil para você gravar, é só falar assim, ó, afofa, ó, afofa, tá? A-F-O-F-A, né? Esses são os elementos. E a distância entre cada ponto é sempre a distância focal. Lente convergente, lente divergente, os elementos são os mesmos, só muda, logicamente, o lado. Aqui é o lado objeto, o lado imagem. Aqui, ó, na lente divergente, lado imagem primeiro, objeto depois. Mas isso tanto faz, depende da lente, não vai fazer a mínima diferença para você em questões, ok? Vamos agora falar sobre os raios particulares nas lentes, né? Então, começaremos pelo primeiro, e é igual, idêntico aos espelhos, né? Vamos dar uma relembrada lá nos espelhos. Todo raio que entra paralelo passa pelo foco. Bom, a lente convergente ela é bem simples, né? Se você lançar um raio paralelo, naturalmente esse raio passará pelo foco. Então, básico da lente convergente, né? Mas Douglas, se ele entrar pelo foco, ó, vai sair paralelo, ok? Isso aí é bem simples. Na lente divergente é que é um pouquinho diferente. Se ele entra paralelo ao eixo, o que vai acontecer com ele? Ele diverge da direção do foco. Então, na verdade, ele sai nessa direção aqui, ó. Mas, com todo cuidado, você traça o prolongamento exatamente no foco. E todo raio que entra na direção do foco sai paralelo. Bom, que fique bem claro que ele é paralelo ao eixo, ok? E não esquecendo, lógico, os elementos, né? A, F, O, F, A, né? A mesma coisa aqui, ó. A linha F, linha O, F, A, né? Sempre colocando depois, que é para não encher muito o desenho, né? Vamos lá. O segundo raio diz o seguinte, ó, todo raio que entra pelo antiprincipal, mas ele vai entrar exatamente no antiprincipal? Sim, ele vai passar pelo antiprincipal, olha lá. Ele refrata sobre o outro antiprincipal, na verdade ele sai pelo outro antiprincipal, ok? Então que fique bem claro para os senhores, né, que todo raio que entra no antiprincipal, ó, de novo, ó, AFO, FA, né? E aqui, Douglas, na lente divergente. Bom, a lente divergente é um pouquinho diferente. Na verdade, o raio ele entra na direção do antiprincipal e ele sai da direção do antiprincipal. Ó, reparem bem que o raio ele está entrando na direção do antiprincipal e sai da direção do antiprincipal, ok? Bem fácil, né? De novo, A, F, O, F, A, ok? A fofa. E o último raio diz o seguinte, ó, todo raio que entra na direção do centro óptico, é como o raio do vértice, né? Hein, gente? Lá do espelho, né? Ele passa sem problema nenhum, ou seja, ele passa direto, quando o ângulo de incidência e de reflexão eles são basicamente iguais. Isso na reflexão, aqui não é reflexão, aqui é refração, ou seja, o raio aqui ele está refratando, mas ele não sofre, que fique bem claro também para vocês, é que ele não sofre desvio. Esse aqui é o único raio que é idêntico, tanto na lente convergente quanto na lente divergente, ok? Então, ó, ele entra pelo centro óptico e sai pelo centro óptico, tá? Colocando aqui os elementos AFO, F', A', né? A linha F', F, A. Lembrando que o ângulo de entrada é o ângulo de saída aqui, na verdade ele passa direto. Então esses são os três raios mais importantes, particulares das lentes, né? Todo raio que entra paralelo passa pelo foco, ou entra paralelo sai na direção do foco. Todo raio que entra no antiprincipal sai no antiprincipal, entra no antiprincipal, sai na direção do antiprincipal. E o terceiro, todo raio que entra no centro passa direto. Então ele passa sempre direto, sem sofrer nenhum tipo de desvio, ok? Só sofrendo refração. Vamos agora então às características das imagens, ok?
Bom, as imagens elas podem ter classificação, né, quanto a 3 tipos de situação, tá? Elas podem ser reais ou virtuais, direitas ou invertidas, maiores, iguais ou menores, ok? Vamos falar dessa característica primeiro aqui, real e virtual. O que era real e virtual em espelho? Real era formado na frente do espelho pelos próprios raios refletidos. Aqui também vai ser igual, só que tem um pequeno detalhe. Aqui o raio ele refrata. Então, na verdade, a imagem real é aquela que é formada pelos próprios raios refratados. Então, formada, vou botar aqui, ó, formada pelos próprios raios refratados. Bom, peraí, se ela é formada pelos próprios raios refratados, então agora ela já não vai estar mais do mesmo lado do objeto. Ela vai estar do lado oposto ao objeto. Então vamos colocar aqui, ó, do lado oposto do objeto. Ok? Essa é uma imagem real. Já a imagem virtual vai ter a mesma característica. Será formada, né, formada pelos prolongamentos dos raios refratados. Ou seja, se é formado por prolongamento, então necessariamente está do mesmo lado do objeto. Do mesmo lado do objeto. Ok? Imagem direita invertida é para cima ou para baixo, né? Na verdade, a imagem é direita quando tem o mesmo sentido do objeto. Então, mesmo sentido do objeto. Já a imagem invertida é aquela que tem sentido contrário do objeto. Sentido contrário do objeto. Ok? E a imagem também ela pode ser maior, igual ou menor. Quando é que uma imagem é maior, igual ou menor? Aí nós temos que fazer uma relação com o objeto. Então, vou colocar aqui, ó, em relação ao objeto. Douglas, eu lembro que você falou lá quando você estava falando de espelhos, de uma característica que era muito importante para a imagem, né? E objeto, sim. Na verdade, era aquele macetinho que eu falei para vocês, aquele macete sensacional, né? Qual o macete, Douglas? Para objetos reais, se você tiver um objeto real, 90% das questões terão objetos reais, ok, senhores? Então, que fique bem claro para você. Logo, toda imagem real é necessariamente invertida. Carrega isso aí, hein, no seu coração, hein? E toda imagem virtual é direita, ok? De novo, senhores, toda a imagem real é invertida. Então, essas características aqui, elas vêm juntas. Lembrando que quando ele falar que a imagem é real, num problema de lentes, é porque ele vai projetar a imagem. Então, quando ele fala assim, a imagem é projetada, quando ele disser para você que a imagem é projetada, você já sabe que essa imagem, ela é real. E aí, se ela é real, ela é certamente invertida. Se ela é virtual, ela é direita. Ok, senhores? Vamos agora, então, à formação das imagens, né? A cereja do bolo, certo? Da parte de lentes, né? Então, nós temos ali 2 tipos de lentes. A lente convergente e a lente divergente. Mas, Douglas, você vai começar pela lente divergente. Sim, vou começar pela lente divergente. Porque a lente divergente, pessoal, aqui é entre nós, tá? Ela funciona como se fosse um espelho esférico convexo, tá? Que fique bem claro aqui para você, ó. Vou deixar aqui que ela é praticamente um espelho convexo. Então, na verdade, ela só vai ter a formação de uma
de uma imagem, tá? Já o espelho, ou melhor, a lente convergente, né, ela funciona como se fosse um espelho esférico côncavo. E aí, Douglas, como é que ficaria um espelho esférico côncavo? Você vai ter 5 posições para o objeto, ok? Bom, primeiramente vamos começar com a lente divergente, que é como se fosse um espelho convexo, então a gente vai colocar o objeto aonde eu quiser. Vou colocar aqui, ó, nessa posição deu vontade de colocar entre o anteprincipal e o foco, ok? Então vamos lá. Esse aqui é o meu objeto. Meu objeto é uma seta porque é o melhor objeto do mundo, né? Que a seta ela tem ponta, dá pra gente saber se ela é direita ou invertida. E a gente vai fazer como se fossem lentes, em espelhos, né? Vamos usar 2 raios somente. Eu vou usar o primeiro e o terceiro. O raio que entra paralelo e passa pelo foco, e o raio que entra no centro óptico e passa direto. Vai ficar super simples, repare só. Se eu lançar o primeiro raio aqui, todo raio que entra paralelo, né, ele vai passar pelo foco. Tomem cuidado, porque essa lente é uma lente divergente, então o raio ele passa pelo foco. Na verdade, ele não passa, né? O prolongamento dele é que passa pelo foco. Na verdade, o raio ele sai, porque ele diverge do ponto, ok? Outra coisa que é importante é o segundo raio, melhor, o segundo não, o terceiro, né? Todo raio que entra paralelo, né? Que entra no centro, perdão, ele passa direto, né? Então repare que os raios refratados, eles não se encontram nunca nessa vida, né? Na verdade, eles não vão se encontrar. Quem se encontra, na verdade, são os prolongamentos. Ó, eu vou prolongar esse raio refratado, que refratou para cá, ó. Eu vou prolongar ele aqui, ó. Olha lá. Olha o prolongamento. E aí você vai ter a formação natural, senhores, de uma imagem, ó, neste ponto. E aí essa imagem, reparem que essa imagem, né, ela tem uma característica que é idêntica à característica do espelho convexo. Essa imagem ela é direita, né? Ela é virtual porque ela é formada pelos prolongamentos dos raios refratados e ela é menor que o objeto, né? Reparando aqui que nós temos os elementos, né? Anteprincipal, imagem, foco, imagem. Repare que é onde está a imagem, hein? Centro óptico, foco, objeto, anteprincipal, objeto, ok? Quem manda nas coisas aqui, nas lentes, né? É a imagem. Então, por isso a gente colocou o objeto do lado da imagem, né? Bom, aplicação disso, Douglas, a aplicação disso aqui, pessoal, são aquelas lentes que tiram aquelas fotos, né, de ampliação, né, do campo visual, mas a imagem fica pequena, é a lente chamada fish eye, né? Então, na verdade, essas lentes é chamada olho de peixe, né? Então, a gente tem uma ampliação do campo visual, porém com a imagem pequenininha, tá certo? Já a lente convergente, nós já falamos, né? São 5 posições. Então, a gente vai ter que colocar o objeto nas 5 posições, além do centro, sobre o centro, entre o centro e o foco, né? O anteprincipal, né? Perdão, né? Em cima do foco e entre o foco e o centro óptico, tá? Então, na verdade, eu vou começar colocando a minha lente além do anteprincipal, ou seja, ela vai estar nessa posição aqui, ó. Olha aqui o meu objeto, né? E eu quero, logicamente, formar a minha imagem. Para formar a minha imagem, eu vou ter que desenhar os raios particulares, né? Então, vamos lá. Vou desenhar o primeiro e o terceiro, como eu estava desenhando ainda agora. Desenhando o primeiro raio. Todo raio que entra paralelo, né, senhores? Passa por onde? Pelo foco. Esse vai passar porque a lente é convergente. E todo raio que entra no centro óptico, ó,
Reparem bem o meu desenho, ó. Todo raio que passa pelo centro óptico, né? Ele passa direto. Os raios refratados se encontram? Se encontram sim, ó. Esse ângulo aqui, lembrando, é igual a esse, tá? Lógico, né? Não tem como ser diferente. E como é que fica a minha imagem? A minha imagem, ela fica exatamente na interseção dos raios refratados, que é aqui, ó. E aí vem, né, as características da imagem, né? Lembrando aqui, ó, AFO, né? F', A', né? Que é onde deve estar a imagem. Quais são as características dessa imagem? Ela é invertida, ela é real, por ela ser real, ela é projetada, né? E ela é menor, né? Sendo assim, uma das aplicações dessa imagem, senhores, seria a fotocópia, né? Quando você tira, vou falar o nome aqui da marca, Xerox, né? Você vai tirar uma fotocópia e ela é uma fotocópia porque ela é projetada, então ela é real, e você quer diminuir uma fotocópia com redução, certo? Se você tem uma determinada redução na imagem, então você tem isso. Então, fotocópia reduzida. Vou botar aqui como se fosse o nosso exemplo. Então, fotocópia reduzida. Ok? Vamos então agora à formação da segunda imagem da lente convergente. É quando nós colocamos o objeto sobre o centro. Reparem bem que todo raio que entra paralelo, né, passa pelo foco. E todo raio que entra no centro óptico, todo raio que entra no centro óptico passa direto. Então, na verdade, os raios refratados, o ângulo aqui é igual ao ângulo aqui, né? Os raios refratados, eles se encontram aonde, Douglas? Aqui nesse ponto. Exatamente, ó, exatamente em cima do anteprincipal imagem, né? Repare que a imagem ela tem sua característica própria, né? Vamos lá. Ela é real? Ela é real. Ela é invertida? Ela é invertida, porque toda imagem real é invertida, correto? E ela é igual ao objeto. Igual não, né? Do mesmo tamanho, né? A gente costuma dizer isso, né? Essa aí, a aplicação dela é a própria fotocópia, né? A fotocópia original, né? Quer dizer, fotocópia. Se é uma fotocópia, não é original, mas é como se fosse, né? Do mesmo tamanho, né? Do objeto, ok? Lembrando aos senhores que aqui é o anteprincipal, ó. Repare que F, O, F', A', ok? Vamos à terceira formação da imagem, colocando agora o objeto entre o anteprincipal e o foco. Coloquei meu objeto aqui, ó, entre o anteprincipal e o foco. E agora eu vou formar a minha imagem. Como? Todo raio paralelo, né? Sempre saindo da ponta do objeto. Todo raio que entra paralelo, senhores, passa pelo foco, né? Então, meu desenho já ficou assim. E todo raio que entra no centro óptico, né? Ele passa direto. Reparem que os raios refratados, eles se encontram aqui, ó, nesse pontinho, né? Que é exatamente, ó, lembrando que esse ângulo aqui é igual a esse, né? Os raios refratados vão se encontrar aqui nesse ponto, né? E nesse ponto aqui é onde está a minha imagem, né? Reparem
o tamanho da minha imagem, né? Olha aqui, ó. Lembrando que aqui é ante principal, foco centro óptico, foco ante principal imagem, né? Quais são as características dessa imagem? Bom, real, invertida e maior. Esse aí tem várias aplicações, né? Você poderia falar fotocópia aumentada, né? Ampliada. A gente pode falar do projetor de slide, né? Projetor. Um caso mais especial de um projetor é o próprio cinema, né? A imagem ela passa de cabeça para baixo, não é o filme passando ao contrário, não. É a imagem que fica, né, de cabeça para baixo, ok? Vamos agora então para a quarta posição, né, onde eu coloco o objeto sobre o foco, né? Novamente, né, todo raio que entra paralelo, senhores, passa pelo foco, ok? Passa pelo foco. Olha aqui, ó. Entrou paralelo, passa pelo foco, né? E entrou no centro óptico, ó, passou direto, né? Nesse caso, os raios refratados agora eles não se encontram, ó, porque eles são paralelos, né? Pelos raios refratados serem paralelos, a minha imagem ela não tem formação. Repare, esse ângulo é igual a esse, né? Ela não terá formação, por isso ela se forma, quer dizer, na verdade, se ela tiver alguma formação, a formação dela é lá no infinito, né? É bem longe. Essa imagem, então, ela tem um nome especial, ela é chamada de imprópria, né? Imagem imprópria, ou seja, sem formação, ou seja, a formação dela está no infinito, tá? E o último desenho, eu vim aproximando o objeto, agora eu coloquei o objeto entre o foco e o centro óptico. Vou desenhar a minha imagem, todo o raio que entra paralelo, né, senhores, passa por onde? Lembrando que o raio, né, ele tem um sentido, né? Ele passa pelo foco, ó. Reparem que ele passa pelo foco aqui, ó. Olha lá, ó. Ok? Entrou paralelo, passou pelo foco. E o raio que entra pelo centro? Ele entra pelo centro e passa direto, né? E nesse caso, os raios eles não são paralelos, né? Então é lógico que eles devem se encontrar em algum lugar. Então se eu prolongo os raios, né, que refratam, olha lá, pessoal, prolonguei aqui mais um pouquinho, ó. A minha imagem agora ela tem uma formação aqui atrás, ó. E é lógico que essa imagem, se ela tem uma formação aqui nessa parte de trás, olha aqui, ó. Repare o tamanho da minha imagem, né? Só para não estragar aqui o objeto, mas já olhando essa imagem, ela tem uma característica, né? Qual é a característica dela? Aqui, ó, de novo, AFO, linha, né? Porque é onde vai formar a imagem, né? FA, aqui, ó. Reparem que o ângulo aqui é igual ao ângulo aqui, né? Então, a formação dela há uma característica. Ela é direita, ela é virtual e ela é maior, né? E onde é que a gente usa esse tipo de lente, Douglas? Bom, essa lente aqui, é lógico e claro, ela é uma lupa, né? A lupa é aquele que aumenta o tamanho da imagem. Douglas, e esse F aqui, né? Bom, essa aqui é uma aplicação, né, gente? Desculpa aqui eu não ter falado, mas é uma aplicação muito importante, que é a aplicação do telescópio, né? Quando você aponta para um astro, né, para uma estrela, né, para alguma coisa muito distante, você praticamente aponta para o infinito, né? Então, na verdade, você tem essa aplicação. E essa aplicação da letra E é a lupa, né? Porque a imagem é direita, virtual
e maior. E com isso, senhores, nós acabamos o nosso estudo analítico, né? Falando só sobre a questão das imagens, né? As análises, né? E agora nós vamos fazer o estudo quantitativo.